Olá, tudo bem? Vamos prosseguir os nossos estudos, tá? Hoje nós entramos na aula 5 e vamos falar sobre a competência 2. Vamos iniciar o nosso estudo, a nossa compreensão da competência 2. Tudo bem? Vou começar aqui falando algumas coisas, um resuminho para você do que é a competência 2. A competência 2, ela tem o objetivo de compreender uma proposta de redação, né? E aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Guarde essa palavra, o tema. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Então, vamos falar na competência 2 sobre o tema, tá? Qual é, e também qual é esse tipo textual que eu acabei de falar para vocês, que é o tipo dissertativo argumentativo, tá? Vamos falar sobre um pouco sobre a estrutura, né, do tipo textual dissertativo argumentativo, que é a introdução, a argumentação, que é o desenvolvimento, e a conclusão, tudo bem? Falo logo para vocês que na competência 2 é avaliado o repertório, certo? E o que é o repertório? O repertório é todo o conhecimento que você acumulou durante as suas experiências, né? Ou seja, tudo aquilo que você viu, tudo que você aprendeu, que você conhece dentro do seu meio e da sua cultura. E esse repertório, ele apresenta características, né? Quais são as três características do repertório? Ele precisa ser um repertório legitimado, pertinente e de uso produtivo. Tudo bem? Porque ele é legitimado, porque ele vai estar ligado às áreas do conhecimento, porque ele é pertinente, porque ele vai estar associado a menos um dos elementos, tudo bem? E de uso produtivo, está vinculado à discussão proposta pelo participante, tá? Depois desse resumo aí, eu falei para vocês sobre a competência 2. Vamos seguir aqui a aula. Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aspectos avaliados na competência 2. Como eu falei para vocês no início, é a compreensão da proposta de redação, né? E essa proposta de redação, ela exige um texto dissertativo argumentativo, com a demonstração de um ponto de vista assertivo. Relação do ponto de vista defendido com o tema proposto. E a presença de um repertório sociocultural, né, que eu já falei para vocês também, né, que configura como uma informação, um fato, uma citação, uma experiência vivida que, de alguma forma, contribui com o argumento para a discussão proposta. Tudo bem? Seguindo, quais são as recomendações para que você atenda plenamente às expectativas, né, da competência 2? É muito importante, né, a leitura, né, atenta da proposta de redação e dos textos motivadores para compreender o que está sendo solicitado. É também muito importante refletir sobre o tema proposto para definir o foco da discussão, do ponto de vista adotado e como defender esse ponto de vista. É muito importante também você saber que é preciso evitar a cópia de trechos dos textos motivadores, né? Pois essa cópia, né, e a recorrência de cópia é avaliada negativamente. Utilizar ideias dos textos motivadores. Utilizar as ideias, não é copiar os textos motivadores, tá? Perceba essa diferença. Utilizar as ideias dos textos motivadores, mas também incorporar informações que extrapolam a prova de redação e são relacionadas a uma área do conhecimento, repertório sociocultural. Selecionar informações pertinentes de áreas do conhecimento, além de textos motivadores e articulá-las de modo produtivo no texto para validar o ponto de vista. Manter-se dentro dos limites
do tema proposto, evitando fugir completamente ou tangenciar o assunto principal, né? E é isso que nós vamos falar no próximo slide, né? O que é a fuga total ao tema? Existe a fuga total e existe a fuga parcial, que é chamada de tangenciamento, tá? O tangenciamento é uma abordagem geral, uma abordagem parcial da temática. E temos aqui também a fuga total ao tema. Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema específico proposto são desenvolvidos, tá? Bora saber o que é importante aqui. Para evitar que você receba nota zero em seu texto por fugar o tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber o que você está falando, não é o suficiente. Então, observem que a gente não pode deixar nada subentendido, tudo bem? Lembre-se de que a sua redação deve ser compreendida até mesmo por um leitor que não tenha tido acesso à proposta de redação na qual ela foi baseada. Por isso, muita atenção na abordagem do tema que deve ser clara e explícita, tudo bem? O que é tangencial ao tema, né? Eu já falei para vocês, mas eu vou repetir aqui. Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial que é baseada somente no assunto mais amplo que o tema está vinculado, tudo bem? Importante a gente saber que, conforme o previsto na matriz de referência da redação do Enem, o tangenciamento ao tema ele é avaliado na competência 2. Mas olhem aqui, percebam, né, o perigo. Ele afeta também a avaliação das competências 3 e 5, né, que vão ser aí as próximas aulas, impedindo que a redação receba nota acima de 40 pontos em todas essas competências. O que é não atender ao tipo textual? Não atende ao tipo textual a redação em que há predominância de características de outro tipo textual, né? Como narrativo. O que é que tem lá no texto narrativo? Os textos narrativos, eles contam uma história, ou o descritivo, que ele descreve um lugar, pode ser uma paisagem, um animal, pessoa, etc. Né? Por exemplo, então, precisa ser o tipo dissertativo, argumentativo, tudo bem? Outra coisa que é muito importante, se a sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Sua nota final na prova será zero. Agora vamos aprender o que é um texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa, né? Defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. E ele é fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a dupla natureza desse tipo textual. É argumentativo porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-lo. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer. Então, você tem que convencer o leitor de que o ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, você precisa mobilizar informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Vamos seguir aí. Para finalizar, aqui eu tenho o quadro, né, da competência 2. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 2 nas redações do Enem. Então, o aluno nível 5 vai ter ali os 5 pontos, os 200 pontos, tudo bem? Ele vai desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Nível 4, 160 pontos. Esse aluno ele vai desenvolver o tema por meio de argumentação consistente e apresentar bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão.
Nível 3, 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta o domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Nível 2, 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta o domínio insuficiente dos textos dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura como proposição, argumentação e conclusão. Nível 1, 40 pontos. Apresenta o assunto tangenciando o tema que vocês já sabem o que é o tangenciamento, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais que vocês já sabem o que é também. Nível 0, 0 pontos. Fuga ao tema, né? E o não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Nesses casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. E agora eu te espero na próxima aula. Até breve.